Olá pessoal, meu nome é Luiz, você está aqui no canal Faça Você Mesmo Consultoria Digital. É isso aí e roda a vinheta! Bom pessoal, nós temos aqui hoje mais um tutorial dessa ferramenta magnífica, maravilhosa que é o Excel, tá bom? E hoje o objetivo do nosso tutorial é esclarecer para vocês todas as dúvidas sobre a função PROC-V, uma das funções mais conhecidas do Excel, belezinha? Então, explicando aqui um pouco da nossa planilha, nós vemos aqui, né, algumas colunas, informações, tá na cara aqui que é uma base de vendas, é uma planilha aqui que traz algumas informações sobre vendas, né, vendas empresariais para CNPJ. Então a gente tem aqui na coluna A, razão social, coluna B, CNPJ, o consultor, o supervisor, o código da venda, o produto e o valor líquido dessa venda. Belezinha? E aqui a gente tem então a base de dados e aqui na planilha do lado nós temos o quê? Nós temos, né, o local onde vamos aplicar a função PROC-V. PROC-V significa procurar na vertical. Então nós vamos usar uma referência aqui nessa tabelinha, como por exemplo o código que está nessa caixinha de seleção aqui, ó, vários códigos, todos esses códigos constam aqui. Também na coluna E, belezinha? Tranquilo? E a partir desse código aqui, nós vamos alimentar estas células aqui com a função PROC-V para trazermos, né, a referência das informações. Então a gente vai colocar aqui na coluna B a função PROC-V, por exemplo, na coluna C, para na coluna B trazer a razão social, na coluna C trazer o CNPJ, depois consultor, supervisor, e aqui a gente tem o pulo do gato também, que é aquela questão de trazer os valores que estão à esquerda da planilha. Porque a maioria das pessoas na hora de aplicar o PROC-V acaba se atentando apenas àquela regra do PROC-V, na qual você vai pegar e trazer os valores que estão à direita da planilha. À direita da gente vendo a planilha no computador. Só que hoje eu vou ensinar um macetinho, que é esse pulo do gato que eu falei, onde vocês vão trazer valores que estão à esquerda, através de uma outra função dentro da função PROC-V. Beleza? Vamos pegar aqui então, por exemplo, vamos analisar aqui a planilha primeiro. A gente tem aqui o código. O que está à direita do código é o produto e o valor líquido. O valor líquido e produto. Isso está à direita do código. O código está aqui na coluna E, produto e valor líquido está na coluna F e G. Então vamos começar por essa informação, produto e valor líquido, para vocês, né, verem do que eu estou falando, nessa questão do pulo do gato aí, como que funciona a função PROC-V. A gente chama ela aqui igual PROC-V. Um tab para adentrar os argumentos, valor procurado. O valor procurado é a célula de referência, ou seja, aquela que a gente vai utilizar que tem em comum nessa tabela e que tem em comum também na outra tabela que se encontra aqui na planilha 2. Tá bom? É a célula em comum entre as duas tabelas, entre os dois locais, entre as duas planilhas, digamos assim. Próximo argumento. Próximo argumento é a matriz tabela. A matriz tabela é um intervalo na planilha onde você vai procurar as coisas, ou seja, da onde você vai trazer as coisas, é o intervalo de dados, o intervalo de colunas que contém as informações. Estou tentando ser o mais claro possível para vocês não terem dúvida nenhuma, tá? Então, acessei aqui a planilha 2. Então, a matriz tabela, no nosso caso, nosso exemplo, corresponde da coluna E à coluna F. E a gente pode, né, se estender aqui, né, até a coluna G, por exemplo. Coluna E, F e G. Por quê? Porque aqui na coluna E eu tenho o código. Né? Lembram da informação em comum, né, referente a essa célula aqui na outra planilha, na outra tabelinha? Então, beleza. Aqui eu tenho informação em comum e aqui nas colunas do lado eu tenho as informações que eu vou levar daqui para cá, através da função PROC-V, tá bom? Vamos seguindo aí que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Próximo argumento. Próximo argumento é o número índice coluna.
Ou seja, em que coluna, a partir da minha matriz tabela, se encontra a informação que eu quero levar daqui para lá. Entenderam? Ou seja, em que coluna da minha matriz tabela se encontra a informação que eu quero levar daqui para lá. Então vocês sabem que a nossa matriz tabela corresponde da coluna E, e eu selecionei aqui até a coluna G. Então E, F e G. Só que onde está o valor que eu estou procurando? Né? Lembram que lá na planilha 1, a gente está buscando o quê? O produto. Então, contando a partir da minha coluna de início da matriz tabela, eu vou identificar em qual coluna, a partir dela, está o valor que eu estou procurando. Então, E significa primeira coluna, F significa segunda coluna e G significa terceira coluna. Beleza? Novamente, estou tentando ser o mais claro possível. Então, aqui, número, índice, coluna, a gente tem o valor de 2. Por quê? Porque o valor que eu procuro está na segunda coluna a partir da minha matriz tabela, a partir do início da minha matriz tabela, tá bom? Procurar intervalo, que é o próximo argumento, a gente sempre vai colocar a correspondência exata. Aqui a gente representa ela através do zero. Zero, correspondência exata. A falso, correspondência exata. Se eu colocar 1 aqui, ele vai fazer referência a verdadeiro, correspondência aproximada. Então vamos deixar 0 aqui e apertar o Enter. Veja o que aconteceu. A gente já conseguiu trazer o telefone fixo como produto aqui. A gente já conseguiu trazer a informação, ou seja, procuramos na vertical, a partir de uma célula de referência, que no caso é o código, a informação que estava, na verdade, nesta planilha aqui. Parece meio complexo, mas conforme vocês vão executando, vocês vão ver que não é nada disso, não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, belezinha. Vamos dar uma travada, digamos assim, nas nossas colunas aqui. Vamos travar aqui a coluna dessa célula, e aqui a gente vai travar também as colunas, tá bom? Daí a gente não vai ter problema de referência absoluta e relativa, né? Quando a gente trava a coluna, a gente sempre deixa a referência absoluta, tá? Para que conforme a gente copie e cole a fórmula, os valores não se movam. Por quê? Porque eu vou copiar e colar daqui para cá. E eu vou mudar esse argumento aqui. Por que eu vou mudar esse argumento? Porque esse argumento, ele muda, porque o valor líquido não está mais na coluna 2, a partir da minha matriz tabela, ele está na coluna 3. Então vamos colocar aqui o 3. Vamos validar isso? Vamos validar. A gente volta aqui para a planilha 2. Lembra que a gente definiu como matriz tabela a partir do código, aqui ó, E, F, G. 1, 2, 3. O 1 é o código, o 2 é o produto e o 3 é o valor líquido. Então, por isso que quando a gente pegou e copiou aqui, ó, daqui para cá, copiou a fórmula, a gente teve que mudar esse argumento aqui, tá bom? O argumento do número, índice, coluna. Beleza, isso daí é o PROC-V, isso daí é a base do PROC-V. Você usa um argumento em comum, uma célula, uma informação em comum entre duas tabelas, entre duas planilhas, para trazer o resultado da busca desse determinado valor, tá? Digamos assim. Então a gente trouxe aqui o produto e o valor líquido a partir do código. Esse código ele está inserido aqui na planilha 2, na coluna E, tá bom? E como eu falei, a gente tem aqui uma validação de dados, a gente vê que tem uma validação de dados aqui através dessa flechinha. Então eu posso clicar aqui nessa flechinha aqui, nessa setinha, e selecionar outro código. E a partir desse outro código, a fórmula atualiza e me traz um outro produto e um outro valor líquido, tá bom? E falta a gente completar aqui com razão social, CNPJ, consultor e supervisor. E é aqui que está o pulo do gato. Por quê? Porque o PROC-V, ele tem por regra buscar valores da esquerda para a direita. Ele tem por regra isso. Então o que acontece? Da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita. Código, produto e valor.
E o que eu tenho que fazer para buscar da direita para a esquerda? Agora eu preciso buscar o quê? Razão social, CNPJ e consultor. Então, eu vou buscar da direita para a esquerda. Razão social, CNPJ, consultor e supervisor. Tá bom? A gente, para conseguir essa proeza no Excel, a gente pega e utiliza uma outra função dentro da função PROC-V. E essa função vai determinar aquilo que é a matriz tabela nossa. É aí que está o jogo, é aí que está a jogada, é aí que está o lance. Vamos executar aqui para ver se vocês conseguem seguir o fio aí, se vocês conseguem seguir o raciocínio. Igual PROC-V, o valor procurado permanece o mesmo, o valor em comum. Aqui na matriz tabela nós vamos colocar outra fórmula, outra função, perdão, aqui dentro da matriz tabela vamos colocar outra função. Que função é essa? É uma função chamada escolher. Tá? E aqui a gente tem o argumento de número, índice, valor, valor 2, valor 3, a quantidade de valores que a gente quiser inserir. Tá? Número índice vai ser a regra que vai determinar qual é a minha primeira coluna e qual é a minha segunda coluna, que são os dois fatores que eu preciso compor na minha matriz tabela da função PROC-V para que eu consiga, executá-la, com perfeição. Então, eu vou escolher agora, através de um argumento que eu vou colocar aqui no índice, qual que é a minha matriz tabela. E esse argumento eu vou colocar entre esses, não sei se isso é colchete, parênteses, entre esse símbolo aí do teclado de vocês. E o argumento é 1 barra 2. 1 barra 2 fecha esses colchetes aí, esses parênteses diferentes aí, um pouco depois, outra hora, vocês procuram aí no Google para ver qual que é o nome exato desse caractere. E agora, lá na planilha da base de dados aqui, nossa, a gente vai pegar e vai fazer o quê? A gente vai definir que coluna é a primeira e que coluna é a segunda. E a primeira é, claro, código, e a segunda é a razão social. E daí a gente vem aqui e a gente faz essa seleção. Então, a minha primeira coluna é o código, e a minha segunda coluna, vejam, valor 2, é a razão social. Fecho os parênteses para encerrar a função escolher, daí eu vou para o próximo argumento da função PROC-V. Número, índice, coluna, 2. Por quê? Porque através dessa função escolher, eu determinei aqui a ordem de duas colunas. Então, 2, procurar correspondência exata, então 0. E Enter. Opa, deu um errinho aqui. Qual que é o erro? O erro eu acho que está aqui. É essa daqui. Encontramos um erro. Bom, encontrou o erro, mas... sim. Era um erro na hora de fechar os parênteses aqui que eu não tinha fechado. Mas enfim, realmente. É essa barrinha aqui, ó. E eu tinha colocado invertida. Também é um erro. E assim eu consegui executar um PROC-V da direita para a esquerda. E não da esquerda para a direita, como é o comum. Como todos fazem, tá bom? Então aqui está o pulo do gato. Isso aqui te economiza um tempo gigantesco, tá bom? É claro que existem outras funções que substituem o PROC-V, como o índice corresp, duas outras funções juntas, mas aí a gente aprende uma outra aula. E eu gosto muito do PROC-V também. Não me incomodo em ficar fazendo PROC-V aí à torta e à direita, tá bom? Vamos pegar e vamos fazer um outro PROC-V aqui. Valor procurado, novamente, código aqui, essa célula aqui, a 3. Matriz tabela, escolher, entre colchetes aqui, 1 barra 2. Opa, vamos fechar o colchetes aqui também, 1 barra 2. Valor 1, novamente é o código. Valor 2, agora, se não me engano, é o CNPJ. Fecha os parênteses aqui, 2, que é o no índice coluna,
e daí 0. E daí fecha aqui para não dar aquele errinho. Fechou. CNPJ, trouxemos CNPJ. Agora a gente vai trazer o consultor. /2, ponto e vírgula, consultor. Fecha aqui, ponto e vírgula 2 no índice coluna, já dentro do PROC-V, 0, fecha. Prontinho, trouxemos o consultor. E agora só falta o supervisor, igual PROC-V, escolher 1/2, fecha aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, aqui, e supervisor agora, fecha, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, fecha. Prontinho, Camila. Tá bom? Então, a partir do código aqui, conforme formos selecionando aqui o código, as nossas fórmulas vão atualizando. Tá bom? Vamos conferir. Vamos pegar aqui e colocar o primeiro. 12,085. Deve ser o primeiro aqui também. Será que é o primeiro? Isso. 12,085. Vamos ver se bate. Então, a razão social é ápice. Ápice, beleza. CNPJ final 169. Consultor Laura Letícia. Vamos ver. Laura Letícia comprou um telefone fixo no valor de R$ 56,27. Se a gente mudar aqui, muda as informações. Atualiza, opa. Isso, atualizou. Agora atualizou, ó. Elton, CNPJ, Fabrício e tal. Belezinha, pessoal? Então essa daí foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho longa agora, né? Bom, mas é importante, né? PROC-V invertidos. É um macete que depois que eu aprendi, eu nunca mais me preocupei em ter que ficar mudando aqui a coluna que tem em comum, dos valores que tem em comum, ficar mudando aqui, inserindo coluna aqui, ó, insere esse caramba aqui dessa coluna, daí vem aqui, copia ou recorta e cola aqui, daí você tem que dar um excluir aqui. Nunca mais precisei ficar fazendo isso depois que eu descobri o PROC-V invertido, tá bom? Deixa eu voltar aqui para não dar erro lá na nossa fórmula. Belezinha? Então, pessoal, é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtirem, compartilharem esse vídeo e se inscreverem nas nossas redes sociais. Até o próximo tutorial. Fui!